Ô, Kênia, tudo bem? Eu preciso que... Certo. Ei, Murilo, Olá, Kênia, tudo bem? graças a Deus e você. Tudo bem, graças a Deus. Primeiro eu queria te agradecer. Que mais uma oportunidade da gente fazer um trabalho conjunto na Seara de Jesus. E você que desde o nosso inicinho aí tem nos dado uma grande contribuição. Eu que agradeço. Nós estamos aí para isso mesmo. Vamos trabalhando. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, esse nosso bondoso amigo, que nos socorre em todos os nossos momentos e que traz o lenitivo das nossas necessidades. E agradecer por todo o consolo, por todo o amparo, por toda a paz de espírito que ele nos proporciona. Por nos enviar seus mensageiros de luz, seus benfeitores espirituais, a fim de que possa nos intuir e assim nos ajudar a superar a nós mesmos, nos melhorando todos os dias. Espíritos amigos, temos que nesses momentos em que vamos estudar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, cuide de cada um de nós. Nos trate espiritualmente, reconforte as nossas feridas e, de uma maneira especial, abrace e cuide de nossa irmã Kenny, para que, junto a seus mentores, possa trazer a mensagem de Jesus com as palavras certas, de acordo com as nossas necessidades. Permanece conosco, Jesus e benfeitores, hoje e sempre, que assim seja. Kenny, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todos, meus irmãos aqui, da página do Unidos para o Bem. Nós vamos fazer um estudo, do capítulo 8 de Mateus, versículo 5 a 13, onde se encontra o tema de hoje. Vai-te e seja feita conforme a tua fé. É importante lermos o capítulo todo para podermos nos situar. O subtítulo aqui é Jesus Terapeuta. Durante o estudo, aqui eu passando para vocês aquilo que me ajudou no entendimento, porque o Espiritismo é uma doutrina onde não existe doutor, não existe ninguém, absolutamente ninguém, sabedor de tudo. É uma doutrina clara, onde nós divulgamos o Evangelho, onde nós estudamos o Pentateuco Espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, e nós estamos aqui para nos ajudar nesse entendimento dessa doutrina e nesse entendimento do Evangelho que Jesus nos trouxe para nos ajudar na nossa evolução. Então, logo depois que eu ler esse versículo de 5 a 13 para poder nos situar, eu vou dar alguns conceitos. Aí eu peço a todos que estão agora e posteriormente pensar sempre no quê? Quem nós somos? O que nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós iremos? Como nós estamos hoje? Como nós estamos? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas o que eu estou fazendo dessa minha oportunidade? O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo de graça e é para me ajudar na minha evolução? Porque o tema de hoje é a fé. É a fé. Entendermos a fé, avaliarmos a nossa fé. Nós precisamos do concreto para poder entender aquilo que vai nos ajudar futuramente.
Isso vai ser falado aqui. Nós vamos trabalhar Antigo Testamento, conforme Emmanuel, é a pedra máter, é a mãe, aquilo é a nossa raiz. Novo Testamento, Revista Espírita e Emmanuel, livro O Consolador, livro Fonte e Viva. Então eu vou iniciar com Mateus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade, dados as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. A diferença da frase aqui, vai e como creste e seja feito, para o tema de hoje, vai-te e seja feita conforme a tua vontade, é simplesmente tradução. A Fraternidade Espírita Jesus Amigo usou uma Bíblia e eu usei outra. A essência é a mesma. E isso nós vamos encontrar muito. Eu enfatizei palavras. No início eu pedi: quem sou, como estou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então nós vamos começar. Jesus, ele é o Senhor. Ele é o Salvador para nós cristãos. Um homem simples que tinha seguidores, e muitos seguidores, naquela época. Mas foi julgado, condenado, segundo a lei dos doutores. Que doutores? Aqueles que defendiam a lei mosaica. E estavam esperando o Filho do Homem nascer no meio deles. A doutrina espírita, ela é clara. Ela é consoladora. Jesus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. Ele é a nossa perfeição. Ele é o nosso, na nossa linguagem carnal, ele é o nosso líder. Nós temos de seguir a ele. Porque ele é o que mais nós temos de proximidade para com Deus. Ponto. Centurião. O que é um centurião? Porque no versículo, Mateus não fala o centurião José, o centurião fulano de tal. O centurião. O centurião era
na visão de hoje, tipo um capitão de exército que tinha seus seguidores, os seus soldados, que faziam aquilo que ele ordenava. E Mateus é claro, né? Ele fala, ele se aproxima do Cristo e fala, eu também tenho homens a minhas ordens. Então, logo ali você vê o respeito que aquele centurião tinha com o Cristo. Aí você já percebe a evolução daquele homem. E qual que era a função do centurião? Organizar o recolhimento dos impostos e garantir a ordem local das províncias. E o Cristo estava na onde? Em Cafarnaum. O Cristo várias vezes foi o quê? Apontado como aquele que fazia o quê? Bagunça. Que levava o quê? A desordem. Porque as pessoas se maravilhavam com as suas palavras e não tinha conhecimento divino ainda sobre aquilo que diziam e dava aquela aglomeração. E o centurião, ele tinha aquele respeito pelo Cristo. O primeiro ponto, quem eu sou? Centurião. Como eu estou? A sua intimidade. Nesse momento. É a sua intimidade. Eu estou como? Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Vou continuar com Mateus. Mateus, lá no capítulo 4, ele fala que o Cristo foi para Cafarnaum cumprir a profecia de Isaías. E o que Isaías fala sobre essa profecia? Isaías capítulo 9, versículo 2. Ele fala sobre Cafarnaum, mas lá no Antigo Testamento não existia o nome daquela região Cafarnaum. O que eles falavam? Que era uma cidade nos confins de Zebelon e Naftali. E Mateus nos conta o quê? Logo depois que o Cristo passou pelo processo que nós conhecemos como sendo tentado pelo demônio no deserto, ele deixou Nazaré e foi habitar. Ele foi habitar. E logo à frente, Mateus, ele é claro, Cafarnaum é a cidade de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 1. Então, o Cristo estava ali na sua cidade para poder cumprir a profecia de quem? Um dos maiores profetas que mais falou da sua vinda, do seu nascimento, e que teve, assim, a descrição, desde o seu nascimento até a sua partida, perfeita. Isaías. O que Isaías fala na sua profecia? Que aquela cidade, nos confins de Zebelon e Naftali, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. E logo depois, convido todos a lerem, Isaías continua narrando e fala do nascimento do menino, que aqui agora, em questão, não é o momento. O nosso tema central é a fé. Então, ali naquela cidade, tinha o centurião, que ele estava naquele momento vivendo um momento de quê? De uma posição em prol de quem? Dos romanos. Aí vamos nos atentar aqui nessas duas frases. E Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. O centurião fala o quê? Não, eu não sou digno da sua entrada
debaixo do meu telhado. E ainda ressalta: também sou homem sob autoridade. Ali ele se prostra diante do Senhor. Ele se coloca como uma pessoa pequena, porque apesar dele estar ali como a serviço dos romanos, ele acredita na autoridade do Cristo e respeitava os seus seguidores. E aí vamos para a doutrina. Não esquecendo que a doutrina é o evangelho do Cristo. Fomos criados simples e ignorantes. Livro dos Espíritos, pergunta 1 e 4. Resposta clara e objetiva. Deus é a causa primária de todas as coisas e não existe efeito sem causa. Quem é o efeito de Deus? O que é o efeito de Deus? Nós. Então, o centurião é o efeito de Deus. O centurião, ele estava ali na nossa visão do lado oposto do Cristo. Ele era comandado pelos romanos. Na nossa visão. Mas o Cristo, ele mostrou ali naquele momento, e Mateus nos traz isso, que nem tudo aquilo que a gente vê é o que a gente pensa. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O Cristo reconhece aquele centurião que estava ali do lado oposto dele, como já um espírito com a sua divindade em burilamento. Vai-te e seja feita conforme a tua fé. O que foi a fé dele? Uma palavra. O seu servo, o seu criado, foi curado. Então, o que aconteceu com aquele ser, com aquele centurião? O que é a fé? Por que uma pessoa, por que um ser ali, porque o centurião poderia ter acabado com toda aquela aglomeração, porque o Cristo, naquele momento, né, era visto ali por um lado negativo para os doutores da lei, para os romanos, mas ele respeitou. Ele se atentou a quê? O centurião é um homem respeitado porque comanda os centúrias. Então, ele é um homem de cargo alto, elevado. E ele viu o Cristo no mesmo patamar que ele. Kênia, mas você está acabando de falar que a divindade do centurião foi burilada. Nós vamos entender o porquê. Ele viu o Cristo no mesmo patamar que ele, mas demonstrou a fé. O que é fé? Livro O Consolador. Mesmo estilo do Livro dos Espíritos. Perguntas e respostas. Chico perguntando a Emmanuel, Emmanuel respondendo. Pergunta 354. Poder-se-á definir o que é ter, eu tendo fé. O que é ter fé? Emmanuel responde. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida.
e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação. Pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Li, desculpem para aquele que não gosta de ouvir a leitura, mas nós não podemos perder a essência de Emmanuel. Então, o que é o centurião aqui? O centurião, apesar da sua crença religiosa, os romanos o quê? Eles adoravam mais de um Deus. E eles não eram o quê? Seguidor do Deus de Moisés. O centurião era um romano. Então ele adorava vários deuses. Ali ele deixou a sua crença religiosa e se prostrou aos pés do Cristo e mostrou para o Cristo que ele não precisava de falar, eu creio em você, Jesus. Eu sei. Ele falou para o Cristo. Eu sei quando ele falou. Fala uma palavra. E eu sei que o meu criado vai estar curado. Então o centurião ele já estava nessa etapa de não mais demonstrar crença. Porque ele já sabia, ele já tinha no seu íntimo isso. Então não importava se ele estava como um romano aqui nesse mundo, o que já estava impresso nele, no seu íntimo espiritual, já é a divindade se estendendo. Pela dor ou pela responsabilidade? Ele foi no Cristo por quem? Pela dor de quem? Do seu amigo. Porque um romano pedia a cura do seu servo, a cura do seu criado, ele já deixou de ser alguém que o sirva, mas é um amigo. Porque desencarnou, poderia ir ali e pegar outro. Porque era, assim, descartáveis. E ele se sentiu o quê? Com o dever cumprido com o seu esforço de se aproximar do Cristo. Porque, querendo ou não, ele se expôs. Ele se expôs. Mas ele era um espírito ainda em burilamento com a divindade. Por quê? Ele não se fez servo do Cristo. Estou falando aqui do momento ali, da passagem, Jesus e o centurião de Cafarnaum. Nós não vamos falar do futuro dele. Ah, não, Kenny, eu já vi que 2 dias depois ele virou servo do Cristo. Nós estamos falando aqui daquele momento. Então, ele não se fez o quê? Servo. E aí, pessoal? Quem eu sou? Como eu estou? O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo de graça? Vamos continuar. Se fazer servo. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria, nossa mãezinha, mãe de Jesus. Ela foi a serva do Cristo. Ela já estava o quê? Totalmente em divindade. Aí nós vamos colocar 2 momentos. Porque aí me vendo assim falar com tanta facilidade, fala assim, ah não, ela tá falando assim porque ela acha que é fácil e ela tá com um computador com slide lá na frente dela. Então para ela tudo é fácil.
Aí eu vou falar o seguinte. Maria, criança, se fez serva do Cristo para se servir de veículo, se fez serva de Deus para se servir de veículo para o Cristo vir até nós. Criança, porque conforme datas, ela tinha no máximo 14 anos de idade, porque as datas não são corretas, ninguém bate o martelo ali. No máximo 14 anos quando isso aconteceu. A nossa idade espiritual. Kênia, mas ela, Emmanuel já falou que ela era um espírito muito mais evoluído e o servo não. E eu sou muito menos evoluída do que o servo. Eu, Kênia. Tá. Emmanuel, livro A Caminho da Luz, lição A Manjedoura. Atingimos a nossa maioridade espiritual quando Cristo nasceu na manjedoura. Então, nós temos duas etapas na linha de tempo. Maria, que se fez serva antes de se tornar maior em idade espiritual, segundo a nossa visão aqui nesse mundo de provas e expiações. E o centurião, do outro lado da nossa linha de tempo, que se tornou maior quando Cristo nasceu. Aí é que entra a sabedoria divina. Aí é que entra essas palavras de Emmanuel que nos define o que é ter fé. Apesar do tempo, dessa linha de tempo que eu tracei aqui agora, Maria, ela já estava burilada divinamente. E o centurião estava em processo de burilamento divino, como nós estamos. Porque todo mundo que está aqui nesse mundo de provas e expiações está em patamares diferentes assim, ó. Um degrauzinho e o outro só um acima. Porque se nós fomos espíritos iluminados, nós não estaríamos aqui, a não ser para poder cumprir missão. E nós ainda estamos, por misericórdia divina, dentro da doutrina espírita. Que a doutrina espírita vem e passa a mão na nossa cabeça diante dessas palavras que eu estou levando aqui para vocês. Aí vai e nos consola e nos dá mais força ainda para podermos continuar. Então, passando pelo processo, ele conseguiu mostrar para o Cristo que ele já não era um homem que acreditava, ele era um homem que sabia. Nós já sabemos? Ou nós só estamos acreditando? Agora eu peço para nós começarmos a pensar o que nós fazemos nos nossos momentos mais felizes da nossa vida. E eu vou continuar com Emmanuel, lá no livro Fonte Viva. Na lição 20, intitulada Diferença, onde ele trabalha Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. O que Emmanuel nos ensina? Adorar, admitir e aceitar Deus, qualquer um aceita. Só que nós temos de saber a diferença entre crer em Deus e fazer a vontade de Deus. Que é o exemplo que eu trouxe de Maria agora. Maria se fez serva. O centurião não conseguiu se fazer servo naquele momento. Mas ele mostrou que ele sabia do poder divino. Mas ainda precisava de outras virtudes para ele se fazer servo, como a nossa mãezinha fez. Aí Emmanuel fala para nós sobre a inteligência e a cognição, na mesma lição. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O que é cognição?
é aquilo que nós temos, que nós somos capazes de adquirir um conhecimento, né? Uma informação e transformar em conhecimento. É aqui agora. Eu, papagaio, passando informação para vocês. Vocês têm de aí sugar aquilo que vocês vão transformar em conhecimento. Para quê? Para a sua evolução. Por quê? Emmanuel explica isso muito bem quando Chico pergunta a ele sobre a cultura terrestre. Chico pergunta assim: como se observa no plano espiritual o patrimônio da cultura terrestre? Mais ou menos assim. E aí, Emmanuel, o que os espíritos acham das coisas que nós ficamos aqui adquirindo e falando que é cultura? Aí Emmanuel responde: eles são felizes com aquilo que nós adquirimos, com aquilo que nós conseguimos reter no nosso espírito. Mas ele fala que isso não é o fim, e nós tratamos como fim. Nós adoramos tratar pessoas que viajam muito, que falam muito bem, e chamar eles de quê? De mentores, de pessoas sábias. Só que não é assim. Aí o Emmanuel continua que a cultura terrestre, ela varia de local e acaba. Ela simplesmente acaba. E o nosso fim é o quê? Quando nós adquirimos a sabedoria. Mas não é esse fim de que quando eu adquirir a sabedoria eu vou deixar de existir, não, viu, pessoal? O nosso fim aqui. Nós vamos ser sábios, aí nós já vamos ser o quê? Cristos. Porque Cristo é uma comunidade de espíritos, o quê? Evoluidíssimos perto de quem? De Deus. Perto. Simplesmente perto, porque ninguém vai chegar a ser Deus. E a sabedoria não. A sabedoria é o quê? A sabedoria é o conhecimento divino, puro e inalienável que a alma vai armazenando no seu caminho, em marcha para a vida imortal. Maria tinha sabedoria, porque ela se fez serva. O centurião, ele ainda estava caminhando com essa sabedoria. Nós vamos adquirir ela de acordo com o quê? Com as nossas reencarnações. E o Livro dos Espíritos, ele fala que o fim objetivado com a reencarnação é expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Por quê? Isso é a justiça divina. É nós aprendermos, termos isso dentro de nós. E lá no Antigo Testamento, em Provérbios, já nos foi dito isso. Lembra lá no início, nós vamos falar aqui sobre o Antigo Testamento, que Emmanuel nos fala que o Antigo Testamento é a nossa raiz, ele é a nossa máter, ele é a nossa mãe, nós temos de recorrer a ele. O que Provérbios fala? Capítulo 2, versículo de 10 a 12. Quando a sabedoria entrar no seu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Então, nós temos de adquirir essa sabedoria. Ter o quê? Essa fé que nos ajuda. Essa fé que nos alimenta. E Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que é o adiantamento moral e o intelectual que nos faz evoluir. E diante, por estarmos no mundo de provas e expiações, nós temos de ter os dois. Estudar para conseguirmos trabalhar, para aprendermos a cultura terrestre e estudar para termos o conhecimento divino. Mas ele também observa. O adiantamento moral, ele tem que ser superior ao adiantamento intelectual. Porque é isso que nos faz o quê? Nos fortificar,
fortalecer a nossa fé, que já está em nós. Usando o quê? A nossa cognição. Por quê? Aonde nós formos, nós vamos encontrar Deus. Não existe nenhum segundo de nossa vida que Deus não está presente. Ele está ali com o seu dedinho. Revista Espírita, setembro de 1863. O dedo de Deus é a paz no coração reservada ao justo. É um suave perfume. O dedo de Deus é a justiça grave e austera, temperada com misericórdia. Que na maioria das vezes nós achamos que algo de ruim que acontece conosco é algo que destruiu a nossa vida, mas ali tem o dedo de Deus para nos colocar novamente no caminho e nos levar para a porta estreita, para sabermos termos a posição do centurião no momento correto. Deixar de falar, eu sou cristã, eu sou espírita, eu creio em Deus, mas você é serva de Deus? Você sabe o que é ter fé? O que você está fazendo nos seus momentos de alegria nessa vida, nesse presente que você recebeu? Você está sabendo separar a cultura terrestre da sua sabedoria divina? Aquilo que você já angariou? E aí o nosso encontro é de 40 minutos. Eu vou finalizar com a Revista Espírita, novamente. Fevereiro de 1862. A fé, a esperança e a caridade. O que eu vou falar aqui agora, coloquem no seu dia a dia, para que o quê? Tudo seja feito conforme a sua fé, que vai acontecer. Sou a irmã mais velha da esperança e da caridade. Eu sou a fé. Eu sou grande e forte. Eu vim erguer o mundo e o espiritismo é a minha alavanca para auxiliar. A fé mora com a esperança e a caridade e o amor no mundo dos espíritos puros. Olha que maravilha o centurião, lá de frente para o Cristo, ter essa virtude que sustenta, que nos sustenta. Julgai-me em vosso meio, mas vos enganais, porque a fé sem obras é um simulacro de fé. A fé, a verdadeira fé é vida e ação. Então, se você é cristão, se você crê em Deus, mas não faz a sua vontade, a fé não te sustenta. Porque o Cristo, ele foi trabalhar. O Cristo, ele mostrou a sua divindade no meio de nós, nos abraçando, nos auxiliando, escrevendo na areia, esperando o nosso coração se acalmar para nos prostrarmos diante dele. Vinde abrigar-vos sob a minha bandeira. Sou poderosa e forte. Eu sou a fé. É somente assim que nós vamos ser servos como a nossa mãezinha foi, e nós vamos entender o burilamento que precisamos passar, como o centurião passou quando ele foi até o Cristo. Aí, para fechar minha fala, que falta só 1 minuto, hoje no meu estudo, eu estava ouvindo no YouTube música, e aí Alain começou a cantar na porta de Damasco. E eu fui e anotei um refrão. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Nós vamos nos melhorar fortalecendo, fortificando a nossa fé nesse Deus único, nesse Deus verdadeiro, que temos de parar de falar que nós somos cristãos, que nós cremos nele, mas nós temos de que falar, eu sei,
Eu não preciso mais crer, eu não preciso mais mostrar que eu creio, porque eu sei que Ele está aqui do nosso lado. Seja na dor, ou seja no dever cumprido. Nós temos de mostrar essa sabedoria que existe dentro de nós. Murilo, agradeço a vocês e a todos que estiveram aqui para poder me dar a oportunidade de expressar e do estudo. O Kenny, para mim foi interessantíssimo sua fala, porque foi a primeira vez que eu escutei sobre a comparação do centurião e a Virgem Maria, Maria Santíssima. E isso para mim ficou muito marcado, porque essa questão de nós termos a doutrina espírita como uma fonte de consolo, de amor, de cuidado, é muito bom. Mas é muito difícil o nosso servir com engajamento, com dedicação, porque nos pede um compromisso que não tem fim. Porque é aquela questão que a gente começa no caminho do Cristo e depois a gente já não sabe como voltar, porque não tem volta. É muito bom, não tem como a gente deixar de ser esse apaixonado pelo Evangelho de Jesus. E uma coisa que você falou, assim, que ficou muito marcada, a questão da autoridade moral. Quando fez aquela comparação entre a autoridade de Jesus e a autoridade do centurião. Às vezes, para a gente, é muito difícil essa autoridade moral, porque esse discernimento, essa consciência, essa harmonia entre o que a gente prega e o que a gente faz, é um constante desafio. O que não deveria nos desmotivar, mas nos encorajar para buscar sempre mais, né? Isso. E aí eu queria te agradecer, assim, demais. Oi? O convite está aí, todos os dias. O problema é aceitar e perseverar nele. Mas nós vamos conseguir. Mas nós Antes da gente terminar, eu queria deixar aqui alguns recadinhos. O primeiro, Kenny, é que nós estamos fazendo o nosso Setembro Amarelo com o tema Eu Escolho Viver. É uma parceria com a AME Betim Região, onde a gente tem aos domingos, terças e quintas, disponível no canal do nosso YouTube, vídeos de até 10 minutos, com temas variados a respeito do suicídio, a questão da prevenção do suicídio. Nós temos, então, mensagens todos os dias nas nossas redes sociais, né? E na segunda e na sexta, são frases que nós tiramos dentro da codificação de Kardec, ou de livros do Chico Xavier, ou do Espírito Hamed, que é do Francisco do Espírito Santo Neto, frases que vão abordar o tema dentro da perspectiva que nós estamos trabalhando esse ano. Então, aí fica um convite para todo mundo conhecer esse projeto e nos ajudar na divulgação. E dizer que nós temos um grupo de WhatsApp que chama Informativo. Nesse grupo, a gente publica tudo o que acontece na fraternidade, todas as atividades virtuais. E aí convidar aqueles que quiserem, podem mandar aí o contato e a gente manda o link pelo Facebook ou pelo Instagram para participar conosco. Esse grupo não fica enchendo o telefone da gente, não. Só a questão, o pessoal da casa é que posta os vídeos, os links do YouTube, Instagram e Facebook. Tá bom? Eu tô lá nesse grupo. Oi? Faço. Eu estou nesse grupo. Você é da casa aqui. Eu faço a prece, sim. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos com toda a nossa intimidade ao nosso Deus Criador, que tanto nos ama, nos ampara, que tanto nos acolhe em todos os nossos momentos, para que nós, crianças, para que nós, espíritos em evolução, possamos entender esse prostrar aos seus pés, para receber aquilo que está reservado na nossa caminhada de bom grado, transformando em alimento espiritual para nós e para os nossos irmãos que tanto nos estendem a mão em busca de algo, ou material ou espiritual. Maria, nossa mãezinha, eu rogo a Ti nesse momento que estenda sobre todos os lares
o seu manto de amor, o seu manto de misericórdia, para nos proteger, abençoar as famílias, unir as famílias, para que possamos ser uma família universal. Que a paz do Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez, Kine, e até a nossa próxima, que se Deus quiser, nós vamos ter várias oportunidades. Obrigada, agradeço a você. Um Tchau, abraço. fique com Deus, pessoal. Tchau.